Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Angélica de Ciências e vamos iniciar nossas aulas falando sobre a reprodução. Então, a reprodução é uma característica comum a todos os seres vivos. Então, todo ser vivo é capaz de se reproduzir. E a reprodução, ela gera descendentes, tá? E isso é importante para a continuidade da espécie e para a ocupação do ambiente. Alguém já parou para pensar o que acontece se a espécie não deixar descendentes? Então, se não deixar descendentes, a espécie ela vai desaparecer à medida que os indivíduos mais velhos forem morrendo, né? E inúmeras espécies já se extinguiram nos últimos milhões de anos, devido a mudanças climáticas ou mesmo devido à interferência humana. Tá? É por isso que existem projetos que tentam evitar a extinção de espécies. Um desses projetos é o projeto Tamar, por exemplo, que cuida das tartarugas marinhas, né? Então, no caso das tartarugas marinhas, de cada 1.000 filhotes que nascem, somente 1 ou 2 conseguem atingir a maturidade. E a reprodução, ela ocorre de duas maneiras, tá? Temos dois tipos de reprodução. Temos a reprodução assexuada e temos a reprodução sexuada. Então, a reprodução assexuada é aquela que ocorre em bactérias e protozoários, só que ela também pode ocorrer em fungos, plantas e animais. Já a reprodução sexuada é aquela que ocorre nas plantas, nos animais e, portanto, nos humanos, né? E falando sobre a reprodução assexuada, a gente vê que um indivíduo ele vai gerar um ser idêntico a ele, ou seja, na reprodução assexuada, a gente vai originar clones, tá? Então vejam aqui, ó, eu tenho várias bactérias e elas são idênticas umas às outras. E por que que isso ocorre? Porque na reprodução assexuada não acontece a participação dos gametas, né? Ou seja, não temos variabilidade genética, tá? Isso é muito importante. Então, a variabilidade genética, ela ocorre quando a gente tem a troca do material genético. E isso não acontece na reprodução assexuada, tá? Portanto, elas não têm variabilidade genética e elas vão originar indivíduos idênticos a elas, né? Vão originar clones. Além disso, nesse tipo de reprodução, ela ocorre de maneira muito rápida, porque ela não necessita nem da busca do parceiro, e ela gera muitos descendentes em um curto tempo, tá? Já a reprodução sexuada, para que ela ocorra, a gente precisa ter a união dos gametas, tá? Então, nos animais, a gente tem como gameta feminino o ovócito e como gameta masculino o espermatozoide. Então, quando o espermatozoide entra no ovócito, né? Quando a gente tem essa união, essa fusão, é o que chamamos de fecundação, né? Quando isso ocorre, a gente chama de fecundação. E quando a gente tem essa fecundação, a gente vai dar origem a uma célula ovo ou zigoto, né? Esse zigoto, ele vai sofrer sucessivas divisões e especializações celulares até formar um novo ser vivo, tá? Então, portanto, aqui no caso da reprodução sexuada, ocorre, né, a troca do material genético, porque para ela ocorrer, a gente precisa da fecundação, né, que é da união dos gametas. Então, isso vai aumentar a variabilidade genética, né? Eu vou estar gerando indivíduos diferentes dos seus pais. E por que que isso é importante? Porque isso aumenta a chance de sobrevivência daquela espécie a alguma modificação no ambiente, tá?
Então, aqui a gente tem um quadro que resume as principais características, né? Tanto na reprodução assexuada quanto na reprodução sexuada, tá? Então, na reprodução assexuada, não ocorre a fusão dos gametas e ocorre na reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não temos variabilidade genética entre descendentes. Na reprodução sexuada, essa variabilidade ela é grande. Na reprodução assexuada, a variabilidade genética na população ela é pequena. Na reprodução sexuada, ela é grande. Na reprodução assexuada, eu tenho uma grande quantidade de descendentes. Na reprodução sexuada, essa quantidade de descendentes é pequena. Na reprodução assexuada, o tempo necessário para o crescimento da minha população ele é curto. Já na reprodução sexuada, ele é longo, tá? Então, quem não entendeu isso ou precisa de mais informações, pode dar uma olhadinha no meu canal que eu tenho uma aula que eu falo melhor sobre isso, tá, gente? Então, na reprodução assexuada, a gente tem vários tipos de reprodução assexuada. Aqui, nessa aula, vamos estudar 4 tipos de reprodução assexuada, que é o que chamamos de bipartição ou divisão binária, brotamento, esporulação e regeneração, tá? Então, bipartição ou divisão binária, ela é muito comum em bactérias, tá? Então, eu tenho aqui uma bactéria que ela vai duplicar o seu material genético e aí ela se divide dando origem a 2 bactérias idênticas a ela, tá? E esse tipo de reprodução, ele acontece de maneira muito rápida. Em pouco tempo, eu tenho muitas bactérias duplicadas, tá? Então, para que ocorra esse processo aqui, ela só necessita de 20 minutos. Então, em 20 minutos, eu vou partir de uma bactéria para 2, tá? Então, esse tipo de reprodução aqui é chamada de bipartição ou divisão binária. Um outro tipo de reprodução assexuada é chamada de brotamento. Então, aqui eu tenho uma formação de pequenos brotos no corpo do meu indivíduo original, né? Então, aqui, ó, eu tenho o meu indivíduo, houve o surgimento de um broto, tá? Esse broto, ele pode permanecer ligado, tá? Formando colônias, que é o que a gente vê aqui, ó. Ele permanece ligado formando colônias, ou ele pode simplesmente se soltar, tá? E aí ele vai se separar, né? Ele vai se soltar, se separar, formando então um novo indivíduo, tá? Esse tipo de reprodução, ele é bastante comum nas esponjas, tá, gente? Nos poríferos, né? Que no caso são as esponjas. Então, ó, ele está formando um ser igual a ele, tá vendo? Aqui, essa ilustração, a gente consegue perceber melhor como é que ocorre esse brotamento, né? Aqui no exemplo, a gente tem o exemplo de um quinidário, onde, ó, surgiu o broto, e nesse caso ele se separou, dando origem a um novo indivíduo, tá? Então, esse tipo de reprodução é chamado de brotamento, tá? Então, um outro tipo de reprodução assexuada é chamada de esporulação, tá? Nesse tipo de reprodução, os novos indivíduos, eles se originam a partir de esporos, tá? Ele também é bastante comum nas plantas, mas isso a gente vai estudar mais na frente quando a gente for ver a reprodução nas plantas, tá, gente? Então, aqui eu tenho um fungo. Nesse fungo aqui embaixo, a gente tem os esporângios, tá? Os esporângios, eles contêm esporos. E aí, eles liberam esses esporos. Esse esporo, ele vai cair em um ambiente, né? Que no caso foi no solo. E quando esse ambiente ele é favorável, vai ocorrer a germinação
desse esporo, que vai dar origem a um novo ser vivo, né? Então, isso é o que acontece no caso do mofo do pão, né? Que é um tipo de fungo. O esporo ele caiu ali no pão, era favorável, e aí ele tomou conta, né? Ele começou a formar novos indivíduos, né? E o nosso último tipo de reprodução assexuada, que vamos ver nessa aula, é chamado de regeneração. A regeneração ela é bem fácil, porque é a recomposição das partes perdidas do corpo de um ser vivo, né? Então, aqui no caso, a gente tem uma planária, tá? E aí a gente cortou, ó, essa planária em vários pedaços, tá vendo? E cada pedacinho desse é capaz de regenerar o corpo inteiro, tá? Então, de cada pedacinho desse, eu vou formar um novo indivíduo, tá? Um indivíduo completo. Então, esse tipo de regeneração, ele é bastante comum nas planárias, tá, gente? Então, a gente viu nessa aula reprodução assexuada e reprodução sexuada, as diferenças entre elas e os tipos de reprodução assexuada, que no caso são bipartição ou divisão binária, brotamento, esporulação e regeneração, tá? Então, por hoje é só. Assistam essa aula várias vezes, entendam e guardem suas dúvidas para a nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!